Queridos, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Nós começamos o mês de maio falando sobre a família. Durante todo esse mês nós estaremos orando por isso. E acredito que todos nós aqui concordamos que essa é uma área que, de maneira indubitável, precisamos de cobertura espiritual, amém? As nossas famílias são muito alvejadas. As nossas famílias são um alvo que o inimigo tem percorrido e desejado a todo momento destruir. E vamos falar nas nossas celebrações de quarta de avivamento aqui no mês de maio sobre justamente o caminho da felicidade, sobre como nós podemos percorrer esse caminho para viver a verdadeira e tão sonhada felicidade que o Senhor promete não somente para nós, mas também para as nossas famílias. Quantos querem isso? Viver felicidade na sua casa, na sua família, amém? Glória a Deus. Isso é óbvio, porque de certa maneira todos nós desejamos ser felizes. Essa é uma condição natural, normal de uma pessoa saudável, consciente, em posse das suas faculdades mentais. Qualquer pessoa saudável, equilibrada, ela vai desejar a felicidade. É algo instintivo ao ser humano. Nós desejamos ser felizes. Tudo que for contrário a isso é antinatural, denota algum tipo de comprometimento ou até mesmo alguma patologia. O problema é que na busca pela felicidade, nós somos tendenciosos em querer percorrer o caminho mais fácil, em querer buscar aquele caminho mais prazeroso. Iremos evitar a todo e qualquer custo aquilo que nos causa dor, aquilo que desafia a nossa própria vontade. Falo aqui, gente, de coisas que são inconscientes, de processos que são processos mentais inconscientes que todos os dias estão acontecendo dentro da nossa cabeça. Se eu coloco para você na sua frente agora uma taça bonita de sorvete de chocolate, de sorvete de creme com a cobertura de chocolate, e fala assim: você prefere esta taça ou correr 3 quilômetros? Não é verdade? Poxa pastor, se fosse 10 quilômetros, mas como é só 3, eu vou preferir a taça, né? O nosso cérebro, ele é condicionado a fazer as escolhas mais fáceis, a fazer escolhas inconscientes baseado naquilo que causa menor esforço. Essa semana eu terminei de ler um livro que fala sobre a ativação cerebral. E o nosso cérebro, ele é o órgão do nosso corpo que consome mais energia. Por isso, porque consome mais energia, ele fará de tudo para se gastar cada vez menos. Então ele tende a optar de maneira inconsciente pelo caminho mais fácil. Por isso que é tão difícil acordar cedo para fazer seu momento devocional. Por isso é tão difícil você ter uma prática, uma rotina de leitura da palavra, de oração. Por isso que é tão difícil você ter atividades físicas diárias. Por isso é tão complicado alimentar-se bem, porque tudo isso denota esforço, trabalho, desafiar o status quo, desafiar a sua própria vontade. Nosso cérebro nos aprisiona em nossas escolhas, nas escolhas mais fáceis. No entanto, queridos, eu preciso alertar você que o caminho da felicidade, o caminho para a verdadeira felicidade, não é um caminho de facilidades. O caminho da felicidade não é um caminho de facilidades. Para você alcançar a tão almejada felicidade, você precisa estar preparado para encarar obstáculos, percalços. Nenhuma família será uma família feliz se não estiver disposta a encarar os desafios que se levantam contra ela. Você precisa encarar esses desafios. Encarar os desafios significa tratar de assuntos que normalmente você não gostaria de tratar. Já reparou que às vezes na nossa casa nós somos assim? Existem temas que são temas conflitantes, são temas divergentes, então é melhor não conversar. Você nem começa a conversa, porque sabe que essa conversa é complicada. E isso é um problema, porque você deixa de resolver uma coisa que poderia ser um processo de crescimento para a sua vida. Isso poderia levar você a um outro patamar, a um outro nível.
há um crescimento, há uma maturidade, há uma experiência, mas você é privado de ter esse conhecimento porque você não quer debater certos assuntos. E nessas celebrações de quarta-feira, nós vamos trazer assuntos que nós não gostamos de tratar, assuntos que nós evitamos de conversar. E o primeiro deles é: vença a ansiedade. Ansiedade. Você conhece essa palavra? Já ouviu falar nessa palavra? Já sentiu isso? Hein? É o mal do século, gente. Não se sinta menosprezado se você não tiver. Na verdade, eu vou falar para você o seguinte: eu acho que a ansiedade está tão generalizada, todo mundo sente, que a pessoa que não sente, ela deve se sentir até assim constrangida. Poxa, eu não sinto ansiedade, porque está todo mundo, né? Eu não sei, quem aqui é ansioso, gente? Levanta a mão. Calma, gente, levanta tão rápido, porque os ansiosos assim, não, já está desesperados. Mas é assim, nós somos ansiosos. Isso não é culpa sua, apenas culpa sua, né? Claro, tem uma parcela de culpa nossa, mas é também um problema de conjuntura. Nós estamos hoje num tempo que nós somos sobrecarregados com muita informação, decisões que são decisões aceleradas, mudanças rápidas, bruscas no mundo. Portanto, isso pressionou o ser humano a viver em ritmo mais acelerado. Nós não fomos feitos para viver tão aceleradamente. Nós não fomos feitos para isso. Deus nos criou em um contexto de vida em um ritmo um pouco mais lento, um ritmo mais contemplativo. Qual foi a última vez que você parou para contemplar a natureza, por exemplo? Qual foi a última vez que você sentou-se sem ter nada em sua mente, simplesmente para apreciar o pôr do sol? Qual foi a última vez que você sentou-se para orar e você conseguiu ficar muito tempo concentrado na sua oração, sem que a sua mente se desviasse dos inúmeros boletos atrasados que você precisa pagar? Entenda, precisamos ter tempos de qualidade, momentos para apreciação, para contemplação, para que você aprenda a você confiar em Deus, a apreciar as coisas que Ele tem feito. A Bíblia diz em Mateus 6,25, portanto, disse Jesus, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Jesus disse, não fique muito preocupado com a sua própria vida. Jesus é fantástico, né, gente? Como é que Jesus fala um negócio desse pra gente? Você imagina o que nós faríamos com Jesus se Jesus viesse no nosso tempo e pregasse a mensagem como essa? Não se preocupe com a sua própria vida. Nós crucificaríamos Ele, com certeza. Eclesiastes capítulo 11, versículo 10 diz, afasta do teu coração a ansiedade. A ansiedade, ela não deve andar com você. Talvez você possa até senti-la, talvez você possa de fato até experimentá-la, mas não alimente a ansiedade em seu coração. Ela vai destruir você, ela vai tirar toda a alegria do seu presente, ela vai apagar o seu potencial de futuro. Portanto, trate com seriedade a ansiedade. A ansiedade, ela é antiga, a ansiedade, ela é complexa, a ansiedade, ela está presente na nossa sociedade. Para você viver uma vida melhor, para você viver bem, você precisa viver bem em dois sentidos. Primeiro, você precisa viver bem com você mesmo, entende? A vida interior, o seu eu, as suas motivações, as suas emoções, os seus pensamentos, você precisa estar bem resolvido por dentro, porque uma pessoa bem resolvida por dentro, ela vai exteriorizar, que vem a segunda parte da sua vida, essa vida com abundância que Jesus tem para nós, é uma vida exterior. Aquilo que você vai exteriorizar será naturalmente o reflexo, a consequência daquilo que está no seu mundo interior. Como você está hoje por dentro? Como está o seu coração? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, versículo 13, que a alegria do coração transparece no rosto. A pessoa que tem um coração alegre, a pessoa que é feliz, a pessoa que experimentou a verdadeira felicidade, ela não consegue conter para si, ela vai extravasar isso, ela vai demonstrar isso, mesmo se ela não quiser. Você vai olhar e vai saber, essa pessoa, ela está feliz, essa pessoa está experimentando essa felicidade. Jesus quer que você viva uma vida feliz, amém? Quantos entendem isso? A Bíblia fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida em abundância. Jesus tem uma qualidade de vida para você.
A qualidade de vida que Jesus tem para você não é uma vida dominada pela ansiedade, é uma vida em abundância, é uma vida de plenitude, é uma vida rica em todos os sentidos, na sua vida interior, mas na sua vida exterior também. Então Jesus quer que você viva plenamente, mas a ansiedade é um inimigo que nós precisamos tratar. A ansiedade é um desafio que nós precisamos conversar, e não deixe de conversar ou com o seu pastor, ou com o seu líder de célula, ou com um terapeuta, com um psicólogo, mas procure ajuda. É importante que você não administre esse sentimento sozinho. Essa palavra, essa preocupação de Jesus quanto à ansiedade é tão sério que ele colocou em seu principal sermão uma palavra sobre o tema. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, fala assim: portanto eu lhes digo, disse Jesus, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, ele é extraordinário. Essa palavra, ela foi colocada no Sermão da Montanha, o sermão mais importante, um sermão de instrução sobre a natureza do reino de Deus. O Sermão da Montanha, ele traz apontamentos que servem para nós até os dias de hoje, sobre como é o reino de Deus, e ele coloca essa palavra que serve para nós hoje. O reino de Deus é um reino de pessoas que confiam no poder de Deus. O reino de Deus é um reino de pessoas que entregam as suas ansiedades e preocupações nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, que confiam na providência de Deus, que confiam no cuidado do Senhor. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido os seus dias? Quem sabe você tem sofrido com esse problema da ansiedade? Quem sabe você não tem conseguido administrar isso no seu coração, na sua mente? E entenda, a ansiedade, ela pode sim levar a outras patologias, ela pode se manifestar e pode complicar a sua vida de maneira muito mais grave. Alguns estudiosos associam a ansiedade a dores estomacais, gastrite, úlcera, calvície, cabelos brancos antes do tempo, desequilíbrio hormonal, alteração na pressão arterial. A pessoa ansiosa, a sua pressão altera, alteração na glicose, descontrole no colesterol, pesadelos, noites mal dormidas, pessoa com humor muito alterado, pessoas que têm relacionamentos frustrados, decepções constantes, dores de cabeça em excesso. Tudo isso são sintomas de uma ansiedade não tratada, de uma ansiedade que ainda está dominando a sua vida. Querido, a ansiedade, ela rouba de você a paz que Jesus prometeu. Jesus prometeu para você que você viveria uma paz, uma alegria, que é fruto do Espírito Santo.
A ansiedade tira de você a paz prometida pelo Senhor, a paz que Ele nos deixou. Deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quando você vive ansioso, quando você permite que a ansiedade domine a sua vida, ela tira de você essa bênção. Mas nesse texto que nós lemos, eu quero destacar para você algumas características importantes de serem lembradas acerca da ansiedade. Algumas características. Primeira delas, a ansiedade, ela é incoerente. A ansiedade, ela é incoerente. O texto no versículo 25, no texto que nós lemos agora, fala assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é a sua vida mais importante do que qualquer outra coisa? Entenda que quando você deixa que a ansiedade conduza a sua vida, por causa de um problema, por causa de uma dívida, por causa de uma circunstância desfavorável, você está dizendo o seguinte: olha, esse problema, ele é um problema mais grave, mais importante do que a minha própria vida. Jesus está dizendo para você que a sua ansiedade, ela é incoerente. Por quê? Porque foi Ele que planejou você, foi Ele que criou você, Ele conhece você perfeitamente. Você acha que o Deus que criou você, com toda a complexidade que existe no corpo humano, Ele falharia no cuidado mais básico? Você acha que o Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder, o Deus que opera milagres, cura, salva o pecador, você acha que esse Deus falharia com você em questões mínimas, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto às urgências do seu dia a dia? Ele mostra para você a importância da sua vida. Gente, eu preciso que você continue lembrando disso, porque a pandemia acabou e nós nos esquecemos de onde nós viemos. Nós nos esquecemos da realidade que até pouco tempo atrás nós estávamos simplesmente gratos por estarmos vivos. Até pouquinho tempo atrás nós já tínhamos gratidão só por estar vivo. A gente não sabia como ia ser a vida, ninguém sabia. A gente não sabia se ia abrir, se ia piorar. Tinha teoria de conspiração para tudo. E Deus guardou você, Deus preservou você. Vivemos um dia de cada vez durante a pandemia. Aprendemos a confiar na providência do Deus que nos daria mais uma manhã com vida. Agora você vai deixar que a preocupação com um problema, com uma circunstância, tire a sua paz, tire a sua confiança em Deus? Uma coisa que eu tenho no meu coração, gente, eu não sei se funciona com todo mundo, mas como é uma promessa de Deus, eu estou ensinando para vocês essas coisas. Vocês têm que guardar isso, gente. Pratica isso, por favor, senão vou achar que eu estou pregando em vão. O que está na Bíblia, promessa, é promessa de Deus para nós, amém? Então quando eu leio uma promessa, eu tomo posse para a minha vida. Você toma também? Irmãos, quando eu deito na minha cama, começo a pensar nos problemas que tem que resolver no dia seguinte, eu tomo posse de uma promessa da palavra que diz: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. Irmãos, eu não sei se funciona para todo mundo, mas para mim funciona melhor do que você tomar aquele remédio tarja preta. Como é que é? O nome? Rivotril. Melhor que Rivotril isso, gente. Ah, pastor está receitando? Não estou receitando, tá? Se o seu médico receitou, continue tomando. Eu estou dizendo para mim, eu vou me segurar nas promessas de Deus. O meu Deus disse que em paz eu me deitarei e dormirei. Eu não abro mão, gente, de dormir a minha noite de sono, que são de 5 horas, tá? Mas eu preciso ter essas 5 horas de sono tranquilo. Não vou deixar que nada roube a minha paz, nem a preocupação, nem a ansiedade, nenhum problema urgente para ser resolvido no dia seguinte. Tente fazer o mesmo. Ao se deitar, fala: Senhor, tu controla a minha vida, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tomo posse para a minha vida dessa palavra. Quero dormir o sono do justo. Faça isso, porque a ansiedade é incoerente. Você está questionando com a sua ansiedade o Deus
que sustenta o universo, que controla todas as coisas. A ansiedade também, ela é irracional. O texto da palavra no versículo 26 declara: observem as aves do céu. Olhe para o céu, olhe as aves do céu, não armazenam, não colhem, e o Senhor abençoa com provisão, o Senhor abençoa com alimento. Jesus diz que se Ele cuida dos pardais, que são vendidos por poucas moedas, será que Ele não, se Ele se importa com um ser tão pequeno, Ele não vai se importar com a coroa da criação? Será que se Ele se importa com a ave do céu e prover alimento para ela, sustento, Ele não fará o mesmo com você? A nossa preocupação, ela vai totalmente contra a razão espiritual que sustenta a nossa fé, a razão da confiança em Deus. A ansiedade é irracional. A ansiedade também, ela é ineficiente, ela não resolve nada. A ansiedade não vai resolver absolutamente nada na sua vida. Mateus 6,27: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Gente, eu nunca vi a ansiedade resolver nada. Aí eu vou ficar bem ansioso, porque se eu ficar ansioso ao ponto de ter, quem sabe, um ataque cardíaco, aquela conta vai ser apagada do universo. Aquele problema deixará de existir se eu ficar bastante ansioso. A ansiedade não resolve nada. A ansiedade não vai resolver nada na sua vida, não vai acrescentar absolutamente nada. Então, a sua ansiedade, coloca na cabeça isso: por mais ansioso que eu esteja, não vou acrescentar nada à minha vida. Então, Senhor, aquieta minha alma. Você já lembra desse texto? Vocês lembram? A gente lê uns textos da Bíblia que a gente não entende. Quando eu era criança, eu li esse texto da Bíblia e não entendia, mas hoje para mim ele faz muito sentido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora, irmãos, que a gente tem que se aquietar aqui dentro, nas nossas turbulências emocionais, na nossa convulsão mental, pensando e sofrendo com coisas que não aconteceram ainda. Se aquiete, para que você descubra quem é Deus de verdade na sua vida. Amém? Quando você se acalma, coloca o seu coração no lugar, sua mente no lugar, Deus vai abrir portas para você. Deus vai te dar direcionamentos, Deus vai te dar apontamentos que serão extraordinários para a sua vida. Então Jesus chama a atenção para você cuidar disso. Como que você pode então vencer a ansiedade e viver uma vida melhor? Como que você pode vencer? Esse texto também vai nos dar orientação. Primeiro, desenvolva fé em Deus. Peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Mateus 6,30: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Veja, querido, que você precisa de fé para viver. Amém? Quantos creem aqui que quando nós, vai demorar muito, tá? Eu sei, mas quem acredita que quando morrer e fechar os olhos aqui na terra, vai abrir os olhos na presença de Deus? Quem acredita nisso? Veja, nós temos fé para morrer, mas a gente não tem fé para viver. A gente acredita que quando fechar os olhos na terra, a gente vai abrir na presença de Deus, mas a gente não acredita que se fechar os olhos na cama hoje, embora eu esteja dormindo, o guarda de Israel não dormitará. Eis que não dormirá aquele que te guarda. A gente confia no Deus que nos dá a salvação eterna, mas a gente não confia no Deus que dá o pão de cada dia. Peça ao Senhor mais fé. Senhor, o meu problema não é ansiedade, o meu problema é falta de fé. Ah, Senhor, aumenta a minha fé, porque se eu te confiar no Senhor do jeito que eu preciso, eu não vou deixar meu coração se abater com as dificuldades do dia a dia, com as turbulências que nós temos em nossa vida. Entenda, fé é muito importante. Fé é muito importante. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda, nada que você faça para Deus, se não for movido pela fé, não vai impressionar Deus não. Você pode vir aqui na igreja, dar assim a maior oferta do mundo,
Se não tiver fé, não vai impressionar Deus. Você pode fazer trabalho voluntário, servir pessoas em situação de rua, drogados. Se não tiver fé, não adianta também não. Porque sem fé, a nossa ponte de conexão com Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Ensina-me a confiar em Ti todos os dias, que nada venha abalar a minha fé. Segundo, abra mão de coisas menores. Abra mão de coisas menores. Mateus 6,31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Comer, beber e vestir. Interessante que aqui ele fala de necessidades que são necessidades básicas para todos os seres humanos, necessidades fundamentais. E a Bíblia fala: não se preocupe com isso. Por que você está ansioso com isso? Esse assunto pertence a Deus, esse assunto pertence ao Senhor. Confie que Ele vai cuidar de você, confie que Ele vai prover na sua vida. Ocupe a sua mente e ocupe a sua preocupação com coisas maiores, como a sua vida espiritual, por exemplo. Como é que você está na sua vida espiritual? Como é que está a sua jornada de leitura da Bíblia? Você está fazendo? Continua fazendo? Como é que está o seu mês da família? Você está fazendo devocional diário? Inclusive, gente, chegou mais revista, tá? Quem não tem, ainda tem alguma? Tem? Tem aí, tem sobrando ainda, tá? Consegui mais um pouquinho, que muitas famílias estão engajadas nesse projeto. Como é que você está fazendo? Preocupe-se com coisas maiores, projetos, ministérios. Pastor, eu estou ocupando a minha mente, preocupado. O que eu posso fazer para servir melhor a minha cidade? Eu quero abençoar pessoas em situação de rua. Eu quero abençoar as crianças lá de Monte Belo. O que eu posso fazer, pastor? Eu quero fazer um projeto, eu quero dedicar a minha vida a algo maior. Ao invés de você ocupar a sua mente preocupando-se com coisas pequenas, ocupe a sua mente com projetos grandiosos que Deus tem para você. Entenda, você não tem como soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. O seu barco só vai para frente quando você decidir puxar a âncora. Tem gente que está preso em questões mínimas. Questões mínimas têm prendido o potencial de muita gente que poderia fazer muito mais para Deus. Questões do dia a dia menores têm atrapalhado pessoas de descobrir o seu real potencial e tudo que podem fazer em nome de Jesus. Gente, entenda uma coisa: sobre a sua vida é uma promessa de Deus, sabia disso? Sobre a sua vida é uma promessa de Deus. Deus diz: aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores do que essas. Você crê nisso? Foi Ele que falou. Jesus falou para a sua igreja: aqueles que creem em mim farão coisas maiores. O que você tem feito, irmão? Ocupe o seu pensamento com coisas maiores. Não se preocupe, entrega na mão de Deus isso. Confie de todo o seu coração. Confie. Terceiro, redefina as suas prioridades. Redefina as suas prioridades. Mateus 6,33, texto que nós já conhecemos muito bem: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Priorize aquilo que precisa ser priorizado. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e as outras coisas serão acrescentadas. Você concorda comigo que nós temos gastado muito tempo, investido muito tempo, correndo atrás de todas as coisas, e entregamos para Deus, às vezes, o resto do nosso tempo, o resto do nosso potencial? Eu me lembro muito de uma história de uma jovem que estava na igreja, e ela decidiu que não queria mais servir, não queria mais estar na igreja, queria viver a sua vida, queria curtir suas aventuras. E então saiu da igreja. O pastor foi lá fazer uma visita, e chegou na visita, tratou muito mal o pastor, e falou assim: pastor, eu não vou perder a minha juventude na igreja, eu não vou perder a minha juventude na religião, eu vou viver a minha vida, quando estiver bem velhinho assim, mas já quase na tábua da beirada, aí eu vou para a igreja, porque aí, né, é só pedir perdão a Deus, Ele me aceita de volta, eu morri e vou para o céu. Aí o pastor não respondeu nada.
Não respondeu nada, ficou quieto, engoliu a seco e ficou pedindo a Deus uma palavra. Cuidado quando o pastor fica quieto, irmão. O pastor quieto tem um problema. Quando o pastor está falando assim, que nem eu, não tem problema, não tem risco não. Mas o pastor quieto é um problema. O pastor estava quieto, pedindo a Deus, Senhor, dá uma palavra, dá uma palavra. Aí, aquela visita acabou, a mãe pegou lá, foi servir um cafezinho, pegou cafezinho para o pastor, cafezinho para a menina que estava sendo visitada. E o pastor bebeu o café, ficou olhando para a menina e tal, bebeu o café. E o pastor bebeu o café e deixou assim um dedinho assim no fundo do copo. Deixou só um restinho assim. Aí pegou assim para a menina e falou assim: eu não vou conseguir beber esse café todo. Você quer beber esse restinho aqui? Eu sei que está um pouco babado, sabe, mas você quer beber esse restinho de café? E a menina: pastor, o senhor está maluco? O senhor está doido? Eu vou ficar bebendo o seu resto? Você acha que eu sou pessoa de ficar bebendo o resto de café dos outros? Aí veio chicote no lombo, né? Engraçado, né? Mas para Deus você quer entregar o seu resto. Para Deus você acha que Ele vai aceitar de boa o seu resto. Por isso, querido, que o texto da palavra é muito claro. Coloca Deus no lugar certo na sua vida. E quando você coloca Deus no lugar certo, as coisas acontecem. Você acredita nisso? A provisão chega, a porta se abre, o milagre acontece. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você não vai correr atrás, ela vai chegar para você. Amém? Ela vai chegar para você. Deus vai abrir um caminho, Deus vai abrir uma porta. Portanto, redefina as suas prioridades. Priorize o reino de Deus. Coloca Deus no lugar certo na sua vida, e as coisas serão acrescentadas. Viva o hoje e não o estresse do amanhã. A palavra recomenda, Mateus 6,34, não se preocupe com o dia de amanhã. Gente, nós somos uma geração que não sabe viver o presente. Nós estamos preocupados com amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem. Estamos preocupados com coisas que nós nem sabemos se acontecerão. Olha, eu vou dizer para você que 80% das suas preocupações são preocupações infundadas, preocupações em torno de coisas que talvez nunca aconteçam. Nunca aconteçam. Nós permitimos que as nossas preocupações infundadas roubem o nosso presente. A ansiedade faz isso. E a Bíblia fala o seguinte: olha, não viva o estresse do amanhã. Não viva. Viva o hoje. Aprecie o hoje. Experimente esse dia de hoje. Qual é o problema que você tem que resolver hoje? É esse. O de amanhã é outro dia. Calma. Não se preocupe com o dia de amanhã. Mark Twain disse que o seguinte: sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Quantas vezes nós estamos preocupados com coisas que nunca aconteceram? Gastamos nossa energia, perdemos nosso sono, comprometemos a nossa saúde com coisas que nós nem sabemos se irão acontecer ou não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aprenda a viver hoje. Não deixe o estresse do amanhã roubar a paz do seu presente. Viva hoje. O que você tem que fazer hoje? Faça uma agenda. Hoje tem que fazer isso. Ore pelo dia de hoje, porque basta a cada dia o seu mal. Pode ficar tranquilo, amanhã vai ter outro desafio, porque a vida é uma vida de desafios. A vida é desafio, é ou não é, gente? Se a vida não fosse desafio, você permaneceria um bebezinho a vida inteira. A vida é desafio. O neném começa recebendo o alimento mais básico possível, mas vai evoluindo, não vai? Vai evoluindo. Começa engatinhando, cai, se machuca, levanta, e você encoraja. Assim também é a vida com Deus. Você vai cair muitas vezes, você vai se machucar, mas levante-se, tenta outra vez, caminhe, não desista, foque naquilo que você precisa resolver hoje, e o Senhor vai te acrescentar a cada dia.
a cada dia o que você precisa. Não deixe que a ansiedade roube a alegria do seu presente. Eclesiastes 11:10, mais uma vez: afasta do teu coração a ansiedade, não deixe ela entrar e fazer morada. Eu garanto para você uma coisa: a sua vida será muito melhor. Talvez você tenha episódios, talvez a ansiedade chegue para você, porque nós somos humanos, gente. Acontece comigo, acontece com você também. Mas não invista nela, invista na fé. Confie mais em Deus, confie mais no Senhor, e Ele te sustentará. Que Deus abençoe sua vida, que nessa noite você descanse no poder de Deus, que você entregue as suas preocupações nas mãos do Senhor. A Bíblia fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, fazei conhecidas diante de Deus, através das suas súplicas, orações e intercessões. Ao invés de ficar ansioso, ore. Amém? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Ao invés de ficar preocupado, não vai adiantar nada. Então faz o seguinte: ore, coloca na mão de Deus aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está te atrapalhando. Peça ao Senhor: Senhor, coloco nas tuas mãos.